Olá, gente querida. Avançando em nossa leitura bíblica, chegamos a Colossenses 2 hoje. Através de suas cartas pastorais, Paulo procura pastorear a Igreja de Cristo, é meio redundante, mas é isso que ele fazia, espalhada aí pelos vários lugares por onde Paulo andou pregando esse Evangelho. As cartas pastorais são o recurso que ele tinha, tendo em vista que nem sempre ele podia estar exercendo esse pastoreio de forma presencial, ou porque estava longe, viajando em missão em outros lugares, pregando a Cristo, ou então porque estava preso por causa desse Evangelho. E mesmo quando preso, Paulo não ficava ocioso lá no fundo de uma cela, mas ele aproveitava o tempo para pastorear a igreja à distância, através das cartas. Muitas cartas que ele escreveu. E uma dessas é essa que estamos olhando agora, a carta aos Colossenses. O Paulo escreve aqui no capítulo 2, quero que saibam, assim ele começa. Ou seja, Paulo quer manter a comunidade informada do que acontece também com ele, o que o preocupa, o que ocupa a sua mente e o seu coração. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês. O distanciamento de Paulo, a sua ausência momentânea, não significa que ele estava indiferente para com a vida da comunidade. O distanciamento, a impossibilidade do presencial, não significa que Paulo não mais se importasse com os colossenses e com a vida espiritual deles e com o crescimento rumo à maturidade em Cristo. Paulo segue lutando por eles e não somente pelos colossenses. Repito, começo do verso 1, lá no início. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Paulo sempre está em luta por causa da Igreja de Cristo, ou melhor, pela causa do reino de Deus. E é claro, Paulo não se referia aqui a um embate físico, uma luta física, ainda que às vezes esse era o caso, quando ele muitas vezes foi agredido, apedrejado, preso. Contudo, a maior luta que Paulo enfrentava era de cunho espiritual. E ele lutava em oração pela igreja e pela sua fidelidade ao Senhor. Paulo também lutava pela proclamação e o testemunho desse evangelho por essa igreja. E aqui em nosso texto, Colossenses 2, Paulo segue falando pelo que ele vem lutando, se empenhando arduamente. Esforço-me, diz ele, para que eles, Paulo luta por aqueles que integram a Igreja de Cristo, seja de Laodiceia, seja gente que nem o conhece, qualquer pessoa, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Sim, a fé em Cristo precisa ser cultivada, regada, cuidada para que cresça rumo à maturidade. Um bebê recém-nascido que não for alimentado e cuidado pela mãe que o gerou, não sobrevive. Assim, mesmo à distância, Paulo se sabe responsável por aqueles que gerou na fé. Faz todo o esforço possível para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Nos corações, porque é ali onde a fé se desenvolve. É claro que Paulo não é cardiologista preocupado com a saúde das pessoas. Ele se preocupa com o fortalecimento do coração, na medida em que o coração, é o centro da vontade, do pensamento, dos sentimentos. O coração, na perspectiva bíblica, é o centro de controle da nossa vida, onde se processam ideias, pensamentos, sentimentos, vontade, mas também é o lugar onde o Espírito Santo de Deus tem acesso e assento para governar sobre nós. Por essa razão, Paulo se preocupa com o fortalecimento do coração destes que chegaram à fé em Cristo, pois é ali no coração que está a fé e ali ela vai sendo alimentada, desenvolvida pela palavra, pela direção do Espírito Santo, pelos nossos pensamentos e sentimentos que vão sendo profundamente afetados e determinados pela palavra e pelo dirigir do Espírito, conduzindo-nos de modo que a nossa vontade ceda lugar à vontade de Deus mais e mais. Retomando, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, segue Paulo, e estejam unidos em amor.
A verdadeira fé cristã, a fé bíblica, a fé no Cristo vivo, não é meramente algo pessoal, individual, desvinculado de tudo e de todos. A fé não se discute, é um negócio particular meu. Não. A fé cristã nos vincula com o corpo de Cristo, nos vincula com a sua igreja, nos vincula uns aos outros. E nesse contexto somos chamados a estarmos sempre unidos em amor. E ao final, retomando o verso 2, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Na verdade, esse é também o nosso esforço aqui que estamos fazendo, para que vocês e nos assistem e têm acompanhado essas leituras bíblicas, sejam fortalecidos, que sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Todos os tesouros do entendimento, todo o mistério de Deus, tudo o que se precisa saber, toda a fonte de sabedoria estão disponíveis na pessoa de Jesus Cristo. Você não precisa se aventurar por caminhos incertos e perigosos a fim de responder às perguntas mais existenciais possíveis. Olhe para Cristo, procure conhecê-lo mais e mais, aprofunde-se na sua palavra e, sobretudo, na obediência ao Senhor. Você verá que há bênção nisso. Faça isso, busque-o de todo o coração. Amém.